Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas. E aí, pessoal, tudo certinho? Eu sou Yolanda Fordeloni, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Klabin Invest. Você que acompanha a gente já sabe que um dos nossos principais objetivos aqui é facilitar a vida de quem investe ou está começando a investir. Mas como? Discutindo assuntos que estão no dia a dia do mercado de uma maneira simples, leve e descontraída, para te ajudar na tomada de decisão. Para descomplicar ainda mais a vida de quem segue a gente por aqui, resolvemos fazer um episódio diferente. Sabe aquela dúvida que você deixou nas nossas redes sociais, no YouTube, LinkedIn, Instagram? Hoje elas serão respondidas aqui. Vamos ter o prazer de esclarecer tudo o que vocês vivem perguntando com o apoio de especialistas no assunto. São duas mulheres do time de Relações com Investidores da Klabin, o famoso RI. Eu falo com Luísa Chaves, que é coordenadora de Relações com Investidores. Tudo bom, Luísa? Tudo bem, Yolanda, e você? Um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Obrigada por ter aceitado o convite. E para deixar a nossa conversa ainda mais quente, também está a Ana Atui, que é analista de Relações com Investidores. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Yolanda, e você? É um prazer para mim também estar aqui hoje com vocês. O prazer é nosso. Bom, já teve um spoiler no começo desse episódio falando que o programa vai ser diferente. E já que tá esse clima de surpresa, suspense, eu vou pedir uma ajudinha da produção que rufem os tambores, porque a gente já vai começar com a primeira pergunta. Nos últimos meses, a gente viu uma enxurrada de pessoas físicas chegando à Bolsa. São muitos novos investidores. Eu acho que essa dúvida veio de alguém que está começando a aplicar em ação. A pergunta é: como eu faço para investir nas ações da Klabin? E eu posso começar a investir com pouco dinheiro? Então, Yolanda, acho que é importante começar essa resposta comentando um pouco do contexto atual, né? De fato, existem muitas pessoas começando a investir na Bolsa hoje no Brasil. E para você ter uma ideia, o número de investidores pessoa física na Bolsa chegou a 3,5 milhões no último dado divulgado pela B3 agora em 2021. Que é mais que o dobro do final de 2019, quando esse número era de 1,7. Um movimento forte das mulheres também, né? Recentemente a gente viu que o número de mulheres bateu 1 milhão de investidoras. Exatamente. E com a base da Klabin, né, com a nossa base acionária, não foi diferente. Recentemente a gente chegou a quase 200 mil CPFs na nossa base, e quando a gente compara 2 anos atrás, esse número era menos da metade. E isso muda bastante a dinâmica do mercado e muda bastante a nossa dinâmica enquanto RI aqui da companhia. E muda também a busca por informação. Essa pergunta de como eu faço para investir nas ações deve ser algo bem comum aí no RI. Como é que a pessoa faz para, de fato, investir nas ações, Ana? É uma dúvida bem comum, né? E que, principalmente pensando nesse público novo que tem entrado na Bolsa, um dos primeiros passos que deve ser analisado é a questão de ter uma conta numa instituição financeira, né? Pode ser tanto um banco quanto uma corretora, mas que antes até de fazer a abertura dessa conta é muito importante pesquisar bem, porque hoje, principalmente, nós temos diversas opções no mercado e é importante que o investidor procure aquela que esteja mais adequada para o perfil que ele está buscando, né? Visto que tem diferença tanto em taxas como serviços prestados por essas corretoras, facilidade de navegação no site ou no aplicativo. E uma vez que esse investidor tenha decidido e iniciar os procedimentos, né, para abertura da conta, com o preenchimento de cadastro, envio de documentos, entre outros, a partir disso, com a conta liberada, ele consegue acessar o ambiente, né, do home broker para iniciar a compra e venda das ações. Ou seja, investir em ação é algo simples, no sentido de que não é algo tão burocrático assim, mas exige sim que a pessoa conheça a corretora por onde ela vai aplicar. Afinal, ela vai ter um serviço de análise, ela vai ter um custo ali de corretagem, vai ter que avaliar também o atendimento que ela vai ter ao longo dos anos. Então, é importante esse exercício, né?
Sim, com certeza. E isso faz parte até de algumas mudanças mais recentes, né? Para incentivar, para que esse público venha a investir mesmo, né? Não só na Bolsa, como em outros tipos de investimento do mercado financeiro, facilitando e trazendo novas oportunidades para um público cada vez maior, né? Até facilitando um pouco mais a linguagem, trabalhando com uma linguagem menos técnica, menos burocrática, e até mesmo na questão de custo, diminuindo, né, as taxas necessárias para fazer esses investimentos. Ana, e outra dúvida bem comum de quem está chegando à Bolsa será que custa muito dinheiro investir em ação? Na verdade, não tem um valor exato, como a gente falou, né, antes mesmo, as corretoras têm trazido uma maior facilidade, inclusive na questão de custo, o que tem permitido com que as pessoas consigam começar os investimentos, não tendo uma necessidade de ter um valor muito alto para iniciar esse investimento, né? Um exemplo disso é a questão das ações fracionadas. Então, você tanto pode começar investindo na compra de um lote padrão de ações, que normalmente é um lote composto por 100 ações, né, que você procura, por exemplo, no caso da Klabin, poderia ser através do código do KLBN11 ou KLBN4, KLBN3 e adquirir um lote completo de 100 ações, ou se não, você pode começar investindo em lotes fracionados, no qual você pode optar por comprar de 1 a 99 ações, colocando o F no final desse código. Então, ao invés de investir no código KLBN11, você compraria ações da KLBN11F. Interessante você falar isso porque me lembrou os tempos remotos. Os meus primeiros investimentos foram em lotes fracionários. Eu investi a primeira vez na Bolsa R$100, o que mostra o quão popular pode ser, né, a aplicação. E aí, aproveitando o gancho que você já comentou dos códigos das ações da Klabin, qual que é a diferença entre o final 3, 4 e 11 das ações da Klabin? Então, Yolanda, a escolha de um determinado ativo sempre depende muito dos objetivos da pessoa que está investindo, né? Isso porque cada ativo tem suas determinadas características. Eu convido aqui quem estiver nos ouvindo para dar uma olhada no vídeo que a gente tem aqui no Klabin Invest, que apresenta de forma bem didática essa diferença entre cada classe de ações. Lembrando que se você quer saber mais sobre a diferença entre as ações ON, PN e Unities, é só acessar o link que está na descrição desse podcast. Mas, em resumo, a Klabin hoje tem 3 classes de ações na Bolsa Brasileira. A primeira delas, que tem o ticker com o código KLBN3, são as nossas ações ordinárias, que dão direito a voto em todas as matérias que são discutidas, né, e deliberadas nas nossas assembleias de acionistas da companhia. O segundo tipo são as ações preferenciais, com o código KLBN4, e nesse caso, o direito de voto nas assembleias ele é mais limitado a determinados temas. E o terceiro tipo, né, que são as ações com maior liquidez, são as nossas Unities, que tem o código de KLBN11, e cada Unit é como se fosse um pacote. Dentro dessa Unity você tem 4 ações preferenciais e uma ação ordinária. Essas ações, né, além de elas terem mais liquidez do que as primeiras que eu comentei, elas dão direito a voto também em todas as matérias das nossas assembleias de acionistas. Porque lá no meio tem ON, né? Exatamente, porque dentro do pacote tem uma ON. E Luísa, também aproveitando a pincelada que você deu no início desse podcast, falando que o trabalho do Departamento de Relações com Investidores se intensificou, né, nos últimos tempos com a vinda de pessoas físicas à Bolsa. Eu sei que o RI acaba sendo a linha de frente ali para prestar informações ao mercado, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que funciona a área. O RI ele tem um papel bastante estratégico, eu diria, dentro da companhia, que é o papel de apresentar e representar a empresa para o mercado, né? E para o público de forma geral. A gente acaba contando o passado da companhia, que são os resultados que a gente apresenta trimestralmente, e o futuro, por exemplo, quando a empresa vai crescer, como a gente vai se posicionar, em que projetos a empresa vai investir. E, além disso, a gente traz o feedback do mercado para dentro da empresa, ou seja, o que o mercado está achando sobre a gestão da empresa, se as expectativas estão sendo atendidas e por aí vai. Mas e no dia a dia, como é que é o trabalho de vocês?
Acho que o nosso trabalho ele é bastante dinâmico. A gente tem essa função de atender os investidores, então os investidores pessoa física, a gente recebe agora bastante e-mail, bastante ligação com dúvidas. Os investidores institucionais, a gente faz bastante reunião, conferência, call, e a gente é responsável por todos os materiais que são divulgados ao mercado. Então, todos os materiais relacionados à divulgação de resultado, o release, as apresentações institucionais, esses fatos relevantes, comunicados ao mercado que todo mundo acompanha, são algumas das responsabilidades de RI. Claro que esse escopo ele muda bastante, tá? De empresa para empresa, mas a área de RI geralmente faz essas atividades, acompanha a base acionária, ou seja, quem comprou, quem vendeu as ações daquela empresa, enfim, bastante coisa aí, uma rotina bem, bem dinâmica. Bacana vocês terem explicado como é que funciona a área de relações com investidores, até porque recentemente a gente recebeu aqui no Klabin Invest, só que lá no YouTube, o Marcos Ivo, que é diretor de relações com investidores e diretor financeiro da Klabin. Ele explicou para a gente como é que foi o balanço desse primeiro trimestre, quais foram os números da companhia, inclusive tem uma dúvida para vocês relacionado a isso. Quando sai um resultado da empresa, os investidores passam a se questionar quais são os indicadores que ele deve acompanhar em meio a tantos números. E aí eu pergunto para vocês, quais são essas informações? O que é mais importante para a pessoa acompanhar? Os principais indicadores são realmente a receita líquida da empresa, o famoso EBITDA da companhia, que representa a geração de caixa operacional, e o lucro líquido. Na divulgação de resultados, acho que esses são os principais indicadores. A gente recebe também bastante questionamento sobre os custos da companhia, os resultados por linha de negócio, que aqui na Klabin especificamente a gente separa entre celulose, papéis para embalagens e embalagens, e a gente costuma falar bastante também sobre as expectativas para os investimentos. Acho até que em algum episódio anterior você conversou sobre o projeto Puma 2, né, que é o maior investimento da história da Klabin que a gente está realizando nesse momento. Bem lembrado, Luiz, o Puma 2, que inclusive a gente vive comentando aqui no Klabin Invest. No episódio recente que você confere lá no YouTube, o Marcos Ivo, o diretor que eu acabei de mencionar aqui nessa conversa, falou sobre o projeto, sobre as mudanças do projeto na Máquina 2, enfim, esse projeto que é o maior investimento da Klabin, da sua história, e que está aumentando a capacidade produtiva da companhia. E além desses indicadores básicos que a gente já comentou aqui, né, o EBITDA, o que o investidor costuma acompanhar quando ele quer investir numa empresa? Então, Yolanda, eu acho que um tema que a gente também já falou aqui algumas vezes no Klabin Invest, que a gente tem recebido cada vez mais dúvidas dos investidores, é o ESG, né? São as frentes de ambiental, social e de governança. A gente tem recebido cada vez mais dúvidas, tanto dos investidores locais, dos investidores brasileiros, quanto dos investidores estrangeiros. E essa sempre foi uma fortaleza da Klabin, né? Então, para a gente é sempre muito bom voltar nesse assunto e poder explicar um pouquinho mais. É bem legal que mostra o interesse da pessoa em conhecer de fato a companhia, né? Muito além dos números que estão saindo ali no balanço. Exatamente, Uma última pergunta que vocês devem receber bastante aí na área de relações com investidores, porque afinal todo mundo investe pensando em ganhar um certo dinheiro ali na aplicação, né? Então, como é que funciona o dividendo da Klabin? Como é que vocês pagam? Qual a frequência? Yolanda, esse tema é sempre muito perguntado, ele é bastante recorrente, e até por isso no ano passado a gente aprovou uma política de dividendos da companhia, fora o valor mínimo obrigatório, claro, né, porque existe o valor mínimo previsto em lei, que está refletido também no nosso Estatuto Social. Nessa política, a gente prevê como objetivo um percentual em torno de 15% a 25% do EBITDA ajustado do período e uma periodicidade de distribuição de dividendos de forma trimestral. Então, esse é o objetivo que está descrito na política, e essa política na íntegra ela está disponível no nosso site de relações com investidores. Bem lembrado, Luísa, e é legal porque acaba sendo uma renda extra para quem aplica em ações, né?
E lembrando que os dividendos também não são a única forma de remunerar o investidor, né? É importante lembrar que além da distribuição de dividendos ou do juros sobre capital próprio, o investidor ainda pode tornar o investimento dele mais rentável através da valorização da ação. Então, por isso que é sempre importante analisar a empresa como um todo, inclusive levando muito em consideração a análise dos fundamentos da empresa, que vão fazer com que ela venha a entregar resultados cada vez melhores, trazendo uma maior valorização para as ações. E quando a companhia aprova o pagamento de dividendos, isso eu acho que é importante, que a gente recebe bastante essa dúvida, a gente divulga um aviso aos acionistas. Esse documento ele fica disponível no site da CVM, no site da B3 e no nosso site de relações com investidores. E além disso, a gente manda um e-mail para quem se cadastrou na nossa lista de distribuição. Então, aproveito aqui essa oportunidade para convidar todo mundo que tiver nos ouvindo, tiver interesse, para se cadastrar e receber as nossas informações. E Ana, aproveitando que a gente comentou nesse podcast que vocês trabalham com diferentes classes de ações, acho que vale a pena a gente explicar como é que funciona o dividendo. Tem diferença nesse caso? Não tem diferença. Todas as classes de ações possuem direitos econômicos iguais, né? Lembrando que, no caso das units, o pagamento ele é proporcional à quantidade de ações que compõem o pacote, né? Então, como as units são formadas por 4 ações PNs e uma ON, o pagamento de dividendos é proporcional a esse pacote de ações, mas não tem diferença entre as classes de ações. Meninas, está chegando ao fim nosso podcast, infelizmente, mas antes de finalizar, não poderia deixar de agradecer. Luísa, muito obrigado pela sua participação, tirou bastante dúvida que o pessoal tem mandado aqui para a gente. Eu que agradeço, Yolanda, e se você tiver, como você que está acompanhando a gente aqui, tiver qualquer dúvida, a nossa equipe de relações com investidores está à disposição. Entre em contato com a gente pelo site de RI, manda um e-mail, que é investe@klabin.com.br, ou ligue para a gente nos telefones de contato que estão disponíveis lá no site de RI. Obrigada, Yolanda. Essa conversa, então, não termina por aqui com vocês, né? Agradeço também a participação da Ana. Ana, a gente conversou sobre muitas coisas, sobre dividendos, como investir, diferentes classes de ativos, o dia a dia de RI. Conversa que não faltou, né, Ana? Com certeza, Yolanda. Eu que agradeço e fico à disposição para novas dúvidas que surgirem, podem entrar em contato com a gente sempre, tanto através de e-mail, telefone. A gente está sempre disponível e ficamos muito felizes em poder ajudar em todas as dúvidas. Que bom que vocês estão disponíveis, porque eu acabei de ter uma ideia de um quadro que a gente pode fazer daqui para frente, que é o seguinte: vocês voltem aqui agora nos finais dos próximos podcasts para responder as dúvidas das pessoas, dos investidores que vivem aí enviando perguntas nas nossas redes sociais. Vocês topam esse quadro? Certeza. E a gente incentiva todo mundo a mandar as dúvidas para a gente responder aí nas próximas oportunidades. Já tenho até uma ideia de nome, RI Responde. O que vocês acham? Tudo a ver, eu achei uma ótima ideia e com certeza também topo. Tá combinado, Yolanda. Tá fechado, então. Tô esperando vocês de volta aqui para gravar esse quadro. E o Klabin Invest, infelizmente, vai ficando por aqui. Mas além do podcast, vale lembrar que a gente também tem conteúdo no canal da Klabin no YouTube. Não perca a oportunidade de ficar por dentro de tudo o que acontece na Klabin e ainda se aprofundar sobre o mercado financeiro e a importância da sustentabilidade nas empresas. Fique bem e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau. Klabin Invest. Mais conhecimento para melhores escolhas.